Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, minha gente! Bom dia, quem for de bom dia, boa tarde, quem vai nos ver num outro horário, boa noite, quem for de boa noite, boa madrugada, você que vê a gente de madrugada. Já soube que teve gente que viu a gente 3 horas da manhã. Que maravilha, que maravilha! Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho aqui na Web Estação da Luz, rádio, web, Estação da Luz Tavares. São mais de 52 programas espíritas falando da espiritualidade, em várias línguas, inclusive. É uma maravilha. Completíssima, completíssima. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Tem um botãozinho aí para se inscrever. Se puder compartilhar, será ótimo. Se puder deixar o seu comentário, melhor ainda. E assim, o algoritmo da rede social entende que isso, tudo aí, ó, bonitinho aí. Se você quiser fazer pergunta, pode também, tá bom? E ativa o sininho e compartilhe o nosso trabalho, porque o trabalho é feito para você, para que vocês participem junto com a gente, estudantes que somos todos nós. Bom dia, Nilze! Bate as panelas, está na hora! Bom dia, minha querida, bom dia, Mauri, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. E vamos trabalhar. Bora trabalhar. Bom dia, Mauri! Bom Como está aí nas terras gaúchas? Olha, terras sulistas, né? Catarinense, Aqui no Paraná, bem pertinho aqui da Argentina, as coisas aqui, o bafo gelado chega do sul e chega com vontade. Estamos aqui com 9 graus, mas está tudo certo. Já estivemos, né, numa fria maior. E ser felizes da vida em estudarmos aqui, né, os mensageiros. Aliás, pelas perguntas que teremos hoje a alegria de responder, estamos aqui já há alguns anos estudando essa obra que, de alguma forma, toda a obra de André Luiz, toda a obra de Kardec, nos antecipa conhecer o mundo espírita. E é para isso que a gente está aqui, feliz da vida. Meu querido, nós pegamos o Evangelho, abrimos ao acaso e, dessa vez, eu falei, vou fazer que nem Chico Xavier. Vou abrir ao acaso. E abriu e deu esta mensagem aí, Coragem da Fé. Nilce, você consegue ler? Está muito pequeno, está grande? Não, tá perfeito aqui. Então, vamos lá. Coragem da Fé. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre àquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias
que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida ou em renegá-la. Mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova energicamente essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, que escondem com medo de que ela lhes traga prejuízos neste mundo, enquanto que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Sim? Sim. Sentindo-me... Não, pode, por favor, fazer nossa prece de inicial, por favor? Então vamos, meus amigos queridos, serenando o nosso coração, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão, profunda gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que tens acobertado nossas vidas. E hoje queremos rogar ao Senhor que ilumine o nosso pensamento, clareando-o, para que possamos compreender as lições do teu Evangelho e tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos tem trazido para nós. Obrigada, Senhor, que a tua paz esteja onde nós estivermos, hoje, Jesus, e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Deus. Então, meus amigos, nós estamos no capítulo 28 de o livro Os Mensageiros. Você que está aí, bom dia, Alvaneira querida. Seja muito bem-vinda, as meninas que sempre estão estudando com a gente. Né? Um beijo, um abraço fraterno, sejam muito bem-vindos e fique à vontade de nos ajudar a fazer esse trabalho, né? Porque o trabalho é de todos os estudantes da doutrina espírita, que somos nós, né? Na semana passada, nós falávamos um pouquinho desses, e eu vou fazer vou voltar um pouquinho, vamos passar ligeiramente, porque ficaram algumas coisas que as pessoas vieram me perguntar, mas você poderia ter falado, mas você... Aí eu falei, pronto, então vou dar uma pequena... um pequeno retrocessozinho no filme, coisas que vocês já viram, né, na semana passada, mas vamos retroceder um tiquinho, só para dar continuidade, tá bem? Sentindo-me assaz insignificante, dizia André Luiz, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada,
ouvi Aniceto perguntando ao senhor Bacelar, como corre o serviço? E o velho bondoso respondeu num sorriso largo, bem, sempre bem, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E juntou com graça. É indispensável aprender a servir e a passar. E aí essa consideração, eu fui lá nesse livro Encontro de Paz, né? E eu lá, então, trouxe alguma coisa para a gente, então, falar. Consideramos a nossa parcela de trabalho na economia da existência. Importa observar, entretanto, que a qualidade de colaboração que doamos de nós e o modo pelo qual entregamos a cota de serviço ao mundo junto àquelas pessoas e ocorrências que nos cercam, e as ocorrências que nos cercam. Porque, embora sejamos livres no espírito e responsáveis na ação, todos, na essência, somos canais vivos de Deus. Então, me questionavam se isso não estaria sendo, ele não estaria abandonando o serviço, ele não estaria nessa frase que ele fala, deixa correr, não vá, né? Então, estaria, o seu Bacelar estaria falando, não, ele tem a responsabilidade, a ação pelo que ele ali está falando, né? O que ele está falando. Tanto é assim que eu fui buscar, então, essa pergunta 361, de onde vem o homem, suas qualidades morais, boas ou mais? São os espíritos que está encarnado nele. Quanto mais esse espírito for puro, mais o homem será propenso ao bem. Então, talvez a pessoa não entendeu a colocação do nosso querido companheiro, senhor Bacelar. Ele não estava desdenhando o que o nosso querido Aniceto estava perguntando a ele, né? Então, foi uma pergunta que veio, né? E aí a gente vai começar, então, a partir daí, hoje, como eu falei na nossa última live, nós vamos começar a partir desse ponto aqui no nosso livro. A Mauri gostaria de ler, por favor? Pois não, amigos. Vamos lá. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Então. Que atividade bacana, né? Essa do Bacelar, que tem ali a sua experiência. Uhum. O progresso... Você foi buscar em O Consolador essa observação aí, né? O progresso da humanidade é, sem dúvida, muito lento, mas constante e ininterrupto. Ainda quando pareça estar regredindo, o que se verifica em certos períodos, como agora, por exemplo, né? Esse recuo não é senão prenúncio de nova etapa ascensional. O que o conduz sempre para frente são as novas ideias, que, via de regra, são trazidas à Terra por missionários incumbidos de lhe ativarem a marcha. Essa sensação de que a gente regride é só uma sensação, que nós continuamos numa velocidade muito grande, gravitando em torno do Criador. Isso nós já temos ciência, e ainda bem que é assim, né? Apesar de nós, a gente continua nesse avanço ininterrupto. É isso aí. Nilce, você gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria, sim. Eu vejo que o Papai do Céu não desiste de nós, não é? E penso também que a pressa é nossa. O que eu quero? Quais são os meus planos na minha condição de espírito? E a doutrina dos espíritos
vem clarear tudo isso, convidando-nos a pensar, a repensar e tomar atitudes, tomar decisões. Penso nisso, sabe? Sempre. Por que eu estou tão devagarzinho? Por que eu não me esforço? Por que não me empenho? Por isso é que eu falo assim, com muita segurança, a pressa é minha. Então, eu tenho realmente que decidir, não é? Porque Deus não desiste de nós. E é um paizinho tão amoroso que permite a cada um a presença do espírito amigo, que vem nos empolgar para a vida, que vem nos estimular. E a dor também. A dor, como diz lá no Evangelho, é uma bênção, e é, porque é também uma alavanca para o espírito, não? É. Eu sempre tenho pedido a ajuda, né, dos universitários, né? E quando eu abri aleatoriamente o Evangelho, né? E falei com a Vanice sabe o que é bom a gente colocar? A coragem da fé. Hã? A sintonia é tanta. Hã? Como assim, mané? E ela me sugeriu essa questão, e então eu trouxe também. O homem possui em si mesmo a força progressiva ou o progresso não passa de resultado de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. E é o que você estava falando. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. E acontece, então, que os mais adiantados ajudam no progresso dos outros através do contato social, né? O exemplo, né? Tem uma pergunta que uma pessoa perguntou aqui, que a gente pode já falarmos, né, sobre ela. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Que aí Espera aí. O contato social, né? Foi o Jeremias, eu acho. Não. Foi o Mário Ribeiro Jaguaribe, João Pessoa, na Paraíba. Ele fala sobre a vida social, o que é que tem aqui na matéria e não lá na vida espiritual, e o que é que tem lá e que não existe aqui. Bom, os espíritos nos falam que nós estamos na matéria uma cópia pálida, para a gente ter uma ideia, pálida do que seja a nossa vida na vida espiritual, né? E podemos falar também, a doutrina espírita, lá na erraticidade, é um estado, né? Em que o espírito se encontra entre duas encarnações, ou seja, um período de transição para aprender nesse plano espiritual, para pensar um pouco e esgotar um pouco das suas preocupações, das suas vicissitudes. Para ele, é um estágio, vamos dizer assim, para auxiliar ele, talvez, numa missão, auxiliar-o a crescer também, porque o trabalho ele faz parte do progresso em que cada um tenha que se fazer, não é isso, Amauri? Olha, o que existe lá, existe aqui. Ou melhor, a gente aprende lá, mas precisamos da matéria para sofrer, né, as vicissitudes, enfim, termos abertos só aqueles canais que interessam para desenvolver certas habilidades, certos valores morais que ainda não adquirimos e intelectuais também. Então, esse vai e vem das encarnações, você acabou de falar. Entre uma encarnação e outra, a gente fica lá na erraticidade, que não é nada de errado, né? É só um período entre uma encarnação e outra. E ali, nesse instante, nós vamos sublimando tudo aquilo que aprendemos aqui. Na verdade, isso acontece o tempo todo. Aprendemos lá, aprendemos aqui. Aqui precisamos, né, desse
nos arrastarmos na matéria. Então, aqui nós acabamos tendo o compromisso de aprendermos como é que se dá a vida no mundo espiritual, para que esse vai e vem das encarnações seja menos traumático, né? E a compreensão do que nos cabe fazer, tanto aqui quanto lá, é aprender, nos aproximarmos e nos mantermos ante as leis naturais, as leis de Deus. Quando nós estamos próximo dessas leis, somos felizes. Quando nos distanciamos, somos infelizes. Sobre o que existe lá, existe aqui, olha, nós estamos estudando, né, e o esforço de traduzir segundo as nossas limitações da língua, de compreensão, de sentido. Então, existe essa aproximação nas descrições, certo? Há que se entender, né? Há que se ter esses valores sempre à frente. Existem esses ambientes descritos lá na espiritualidade? Sim, existem, né? Agora, há que se ponderar sobre esse quesito. Existe um esforço da espiritualidade em colocar nas nossas palavras, aos nossos sentidos, diante da nossa capacidade de compreensão, essa ligação para que a gente vá avançando no processo de compreensão. Mas temos que sempre ter essa reserva, nos resguardarmos de não estacionarmos com essas conclusões diante dos sentidos que não temos e diante daquela liberdade que o espírito, tendo, vai descrever de forma diferente. Então, essa é a visão que eu traria para esse estágio do nosso estudo aqui. O progresso intelectual ele vai acompanhar verdadeiramente o progresso moral, é consequência desse processo intelectual do homem. Está lá na 780. Mas vamos voltar ao nosso texto? Nem tanto, meus caros, exclamou o senhor Baccelar, de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo de misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de muitas deficiências naturais. Isso somos nós. Mas podemos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui fazendo alguma coisa, mesmo diante das nossas dificuldades, e por misericórdia divina, a gente tem essa oportunidade de poder estudar este livro maravilhoso e poder dividir com você que está aí, junto conosco, né? Faça a sua pergunta, participe com a gente. Estamos certos do grande proveito de suas palavras, objetou Vicente. Até então estava calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamentos preciosos, disse por minha vez. Né? Então, André Luiz também completou o pensamento de Vicente. Né? Então, aí é a questão da assistência espiritual, né? E segundo Jesus, é o pedir e obtereis. É o capítulo lá 20, se não me engano, 27. Se não me engano, acho que se não falha a minha memória. Talvez não, mas é por aí. Porque são 3 capítulos que vão falar sobre prece. São os 3 últimos capítulos que são maravilhosos e vale a pena a gente estar junto, estar com eles. Né? Então, o pedir e vos será dado, buscai e achareis. É 27, sim, viu? Oh, que bom. Que bom que a memória está boa. Que bom que a memória está boa. Está aqui, ó. Então, bate a porta e ela vai abrir. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha, e o que bate, se lhe abrirá.
Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se ele lhe pedir peixe? Ora, se vós, olha o que ele fala, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. E isso é tão profundo, porque o mal, de fato, não existe. Existe a ausência do bem, né? A maldade, Deus não fez a maldade. Deus nos criou a todos simples e ignorantes para que a gente pudesse progredir juntos. E ele fez como lei a lei de sociedade, ou seja, vivermos juntos, não vivermos no isolamento, vivermos uns com os outros, aprendendo uns com os outros. E quando a gente se juntou, sabe quando é assim? Vocês já viram quando vai numa festa, todo mundo fala tudo ao mesmo tempo? Fica todo mundo falando ao mesmo, você não entende o que é que ele falou mesmo, hein? E o outro falou, e o outro falou. Então, quando juntou todo mundo junto, aí os próprios homens falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos organizar esse negócio aqui? Então, vamos falar cada um ao seu tempo, levantar a mãozinha, falar muito obrigado, por favor, dá licença, e coisas assim. Fomos, então, criando algumas regras de convivência social para que a gente pudesse direcionar a nossa vida. E foi maravilhoso, porque Moisés tira aquele povo todo lá do Egito, né, da escravidão, e dá no meio do deserto, do nada, junto a uma montanha uma cadeia de montanhas, ele fala, espera aí que eu vou ali em cima do monte, vou dar uma oradinha, vocês fiquem aí que eu já volto. Foi lá, Deus se manifestou pedindo a ele que levasse para aquele pessoal as suas leis. Eram apenas poucas palavras ali nessas, que a gente chama de decálogo, né? E, na verdade, eles são 713, parece. Enfim, e todas as leis, a partir dali, tem princípios ali que são universais e que existem em quase todos os códigos dos países. Existem, não matará, respeitar pai e mãe, enfim, coisas básicas da sociedade. Respeitar o outro, o seu direito acaba quando começa o do outro. Enfim, é toda uma circunstância que vem de leis para que a gente possa, juntos, aprendermos a sermos melhores uns com os outros, né? E como é que é a assistência espiritual, meu querido? Ó, só dou chumbo grosso, sabe para quem? Para universitário, né? Para a Mauri. Olha, nós temos, sim, resgatando um pouco antes aí o que você falou sobre a coragem da fé, que eu acho belíssimo esse texto. Me lembro aqui, se me permite, né, nós estamos num programa bem à vontade, com amigos de longa data, né? São mais de 3 anos de programa. Eu me lembro que narrativas dão conta de que reuniões espíritas foram feitas em barcos atracados no meio do Rio Paraná, para que fosse possível, diante da repressão. A gente pode voltar um pouco mais no tempo e lembrar lá dos autos de Barcelona, os autos de fé de Barcelona, e as proibições eram muitas. A própria Igreja Católica tinha lá o seu índex, né? Aquela proibição toda, aquela lista de obras que quem se abraçasse com elas estaria cometendo pecados terríveis. Nós temos a possibilidade de manifestarmos corajosamente, de manifestarmos abertamente a nossa fé, a nossa crença na imortalidade da alma. Os porquês nos são fornecidos o tempo todo. Temos aqui a oportunidade de mergulhar fundo nisso e ir tratando dos meandros da mediunidade. Já estamos aqui conhecendo, além dos meandros da mediunidade, conhecendo
detalhes de como é que se dão as relações sociais no mundo espírita e como é que elas são aqui comparadas, porque nós precisamos desse referencial para nos entendermos. É lógico que lá existe relações sociais, estamos vendo aqui como é que as coisas se dão. Aliás, meninas, a gente tem aqui um parâmetro muito bacana, que é entendermos que se alguém chegar para nós e falar assim, olha, quem falece, quem morre, vai descansar eternamente. A gente já sabe da mentirinha bem bobinha essa daí, né? Sim. Só essa consciência nos dá a certeza de que temos que chegar lá e chegar de pé. Não é chegarmos lá, não, eu vou ficar eternamente numa esquife, vou ficar aqui num caixão e vou ficar descansando eternamente. A gente projeta isso para lá, viu? Então, larga a mão disso. A gente tem que entender que vamos chegar lá prontos para algum trabalho. A gente tem que atrapalhar, né, Miriam? Do jeito contrário. Não é não fazendo nada e tendo que ser acordado daqui a milênios. A gente tem que chegar lá e falar assim, me dá alguma coisa para fazer. Menos, meu filho, você não tem condições, você nem sabe onde é que você está ainda. Mas espera um pouquinho que fica aí esperto, que você já vai ter a sua atividade. Olha o benefício que estamos tendo. Tem uma das perguntas que recebemos ali, é exatamente isso. O que tem lá tem aqui, o que tem aqui tem lá, as relações sociais como é que estão, tem casamento, não tem? Tem casamento, sim. Existem aquelas almas, né? E isso nos é facultado aqui, sabemos da dificuldade que é, porque predominantemente nós recebemos provas. Então, aquelas pessoas com as quais nos consorciamos, elas normalmente são aqueles nossos melhores professores. Aqueles professores que vêm para bater, que vêm para brigar, que vêm para contrariar. Então, é muito difícil, é muito raro que tenhamos essas tais almas gêmeas que alguns apaixonados, sonhadores, divulgam. Mas é impossível? Não é impossível, não. Tem espíritos que descobrem que podem evoluir sem precisar passar exatamente pela discordância quanto mais, e podem desfrutar de muitas afinidades. A coletânea de afinidades vai ser tão grande que ela descobre que flui naturalmente as suas existências ou a sua vida de evolução de forma natural, sem precisar passar pela dor. Então, essas almas acabam sendo muito mais próximas e elas podem, sim, escolher permanecerem juntas, evoluindo e fazendo evoluir. Isso para responder ao nosso irmão, acho que é o Jeremias Barreto, né, Miriam? Você está muda. Miriam, não estamos te ouvindo. É a Perla Duarte, Nações, Divinópolis, Minas Gerais. Ela perguntou: existem casamentos e nascimentos no plano espiritual? Então, é ela que nós estamos aí. Ai, meu Deus, dedo grosso. Então, é a ela que nós estamos respondendo aí, querida. Existem todas essas questões todas aí do casamento, né? Porque o que de fato faz é que a gente tem uma visão diferente, né? Os espíritos têm uma visão diferente. Existe toda essa questão aí, né? Mas o espiritismo vê o casamento como uma oportunidade de aprendizado também, né? Na espiritualidade, a forma de se aprender. Se você vê lá no Nosso Lar, tem uma fala de um dos mentores que fala: a gente precisa ter histórias felizes, né? E a família é uma história muito feliz, é uma oportunidade de nos reencontrarmos na erraticidade, com os amores que fizemos aqui e lá, né? Mas então, aí a gente tem que pensar na sintonia, não é? Você vai se ajustar àquele com quem há uma identidade, não é por aí?
Normalmente, essa aproximação, Nilza, ela se dá pela necessidade. Então, na espiritualidade, na preparação da existência, as pessoas são lá apresentadas. Vocês têm aqui as suas pendengas, topa, na próxima encarnação, estarem juntos para fazer os enfrentamentos e tal. E a gente, consciente dos problemas que temos, né? Enfim, vibrando por aquele progresso, a gente topa até 3 casamentos com a mesma pessoa, se for preciso, né? A gente vai para o pelotão de fuzilamento quantas vezes necessário. Então, a gente sabe que a determinação do espírito nesse momento em que ele é preparado para a encarnação, ele está determinado a evoluir, a resgatar. Então, quando as pessoas estão aqui, então, de repente, sente aquela paixão doida porque lembram do compromisso, se reencontram na existência. Mas nem sempre a afinidade vai além disso. Se ela perguntou sobre casamento, o ritual, a cerimônia católica ou qualquer outro tipo de rito, isso não existe, né? Então, a gente precisa considerar a união verdadeira das almas, né? Independente da formalidade com a qual aquele está. E quanto ao nascimento, o nascimento vai se dar quando esse espírito escolhe retornar à Terra, né? Porque, se você não leu ainda, fomos todos criados simples e ignorantes. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta em que Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, para fazermos desenvolver. Nós vamos nascer aqui na Terra, quando encarnarmos, quando reencarnarmos, quando a gente voltar para a matéria. E aí, sim, terá o nascimento conforme você talvez esteja pensando que é um nascimento na vida espiritual. A morte é um processo também de nascimento, vamos dizer assim, para a espiritualidade, porque morre o corpo biológico, mas o espírito não morre. O espírito é eterno, a imortalidade da alma, ou seja, vamos continuar vivendo. Por quê? É para crescer e para progredir sempre. E a gente tentar um dia, quem sabe, encontrar o papai do céu, né? Como dizem os meus filhos, eu quero encontrar o papai do céu. Eu falei, vai demorar muito. Poxa vida, a gente vai junto. Vamos de mão dada que a gente vai junto. Mas, voltando ao nosso texto, a assistência espiritual deve favorecer o crescimento individual. Envolve compromisso moral, pois não comporta ostentação de qualquer natureza. Como a gente viu a humildade do próprio Bacelar aí, né? O legítimo amparo espiritual não aguarda retribuição e não impõe condições de auxílio. São espíritos devotados ao bem que demonstram sincera alegria em auxiliar o próximo, fazendo parte de diferentes grupos de acordo com a escala espiritual, sendo que alguns possuem qualidades morais e intelectuais superiores. Ou seja, morreremos, mas não ficaremos sem emprego. Olha que maravilha! Teremos tarefas a serem desenvolvidas, que maravilha, não é? Então, vai ser muito bom a gente já começar a aprender a não ter preguiça, a andarmos, a auxiliar o outro, né? Mas eu não sou bom, eu sou muito ruim. Não tem problema que você seja ruim. Deus não quer perfeição, ele vai nos capacitando na medida que a gente vai trabalhando. Então, não se preocupe, tenha fé, né? Tenha coragem e fé para seguir. Pode falar nisso. E lembrar que a nossa identidade é a mesma, não é? Como somos aqui, seremos lá. Graças a Deus que o corpício vai embora. Que maravilha. Mas então, pode seguir aí, Nilze, por favor. Vamos lá. Mas eu queria comentar rapidamente, quando meu marido faleceu, a família de católicos e evangélicos, e todos sabiam do meu compromisso com a doutrina espírita. E eu tive
a petulância de dizer na hora das despedidas, na próxima encarnação, eu quero casar com você. Foi um ó geral, mas quem estava do meu lado? Meu filho, que apertou minha mão me apoiando. Isso mesmo, mãe. Porque eu acho que a gente cresce tanto numa convivência, não é? É uma troca extraordinária de experiências que voltar junto, como você disse, não é, Amaury? Para fuzilamento, vale, claro que vale, para aprendermos mais, para nos amarmos um pouco mais. Vamos lá. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bachelard pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Até porque a gente vê o quanto André Luiz precisou reconhecer que lá no mundo espiritual ele não trazia a sua competência enquanto médico, porque ele precisava, de fato, exercer outras atividades até se equilibrar, não é assim? E aprender uma nova técnica de auxílio à cura, que é o que ele fez, não foi isso mesmo? É isso aí. Então, esses novos amigos aí, né? Então, veja bem, então a especialidade deles, eles falaram que a especialidade, ele está falando aqui, é os símbolos sugeridos pela profissão que exerceram, ou seja, a especialidade deles era a de médicos, né? E aí eu fui buscar, porque Livro dos Espíritos, gente, é a Bíblia do Espírita, tá? Existe uma Bíblia no Espiritismo, a Bíblia é o Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Nós todos precisamos fazer perguntas e todos nós merecemos respostas sobre tudo e sobre qualquer assunto. Então, eu encontrei a 928 conversando com a Vanice, hein? Vanice falou, tem uma questão muito interessante. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação, porque eu achei que o seu Bachelard estava falando dele próprio, que ele também foi médico em alguma oportunidade. Deu a entender ali nas sublinhas que ele seria um médico, né? E assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito deste desvio. Responderão eles por isso. Veja você. Então, nem deixar o Léo. Faz o que você quiser. Vai ser o quê? Budista? Vai ser o quê? Vai ser motorista? Vai ser... fica à vontade. Olha, tem um monte de profissões que você pode exercer e fica você à vontade para procurar. Então, a conduzir os filhos é uma questão educativa muito séria e da qual todos nós não devemos nos furtar. Transformá-los em homens de bem, primeiro, em todas as circunstâncias. É evangélico isso. Está nos evangelhos de Jesus. E se ele é o nosso modelo e guia, devemos, então, fazer todo o nosso esforço para trazer aos nossos pequenos todos os ensinamentos de Jesus, para que eles não sejam orgulhosos, vaidosos, porque nós já temos todas essas características de muitas vidas,
né? Então, é nessa daqui a gente vai ter que aproveitar, já que estamos aqui, gente. Já estamos aqui, que maravilha! Vamos aproveitar e nos melhorar um tiquinho, nem que seja um pouquinho, né? E, né, Amaury, o que você nos diz aí a esse respeito? Olha, aproveitar que esses véus foram retirados e as certas habilidades que a própria divindade já nos permite naturalmente praticar, ter esse destaque, né, na nossa atuação, por que não, né? A gente já está ali, ó, as coisas já foram retiradas da frente, os véus, os percalços, a visão apropriada do mundo para aquela atividade, para aquela habilidade. É assim. E com relação aos nossos filhos, aquelas pessoas que eventualmente dependam da nossa opinião, a gente não pode se furtar de destacar, começando com essa 928, que é muito interessante, né? Chamando a responsabilidade. E, aliás, não só com relação a isso aqui, né? O ser humano, de modo geral, ele está perdendo a capacidade de se indignar com as coisas que não lhe convenham. E a gente está deixando o barco rolar, né? O tempo se esvair sob o nosso comando, e a gente acaba escolhendo o sofá, acaba escolhendo qualquer outra coisa menos proatividade. A gente está tendo isso agora. Aqui não é o canal adequado para praticarmos qualquer ideologia política. Porém, a caridade, como a entendia Jesus, né, ela trazia sim. Jesus não dava a qualquer um sem que aquilo fosse frutificar. Então, essa coisa de dar, simplesmente distribuir, tirando das pessoas a obrigação do labor, do trabalho, é muito errado, é inadequado. Você vai engessando as pessoas, você vai afastando-as daquela obrigação constante da lei do trabalho, dessas tais leis naturais divinas, essas tais leis que, quando nos afastamos delas, somos infelizes. Então, o Espiritismo nos dá, sim, embasamento para colocar responsabilidades em todos nós para a proatividade daquilo que nos cabe. Olha, se tais posicionamentos, se tais posturas são inadequadas, você deve sim manifestar. Você está sendo chamado a isso. Isso não é aquela coisa romântica, piegas, para que simplesmente você venha ser mais um. Não, aqui é a ação. Aqui nós somos chamados a essa proatividade. E as leis divinas nos mostram isso. Nós temos que nos dar o trabalho temos que, de alguma forma, atuarmos para que essa ação de dar... Aliás, tem no livro Caminho, Verdade e Vida um texto bem com esse nome, Dar. Sugiro a todos que depois façamos uma visitinha ao livro de Emmanuel e Chico, né, no item lá chamado Dar, exatamente para que a gente compreenda que Jesus o fazia, mas fazia de modo responsável. Não era exatamente só pelo fato de sair distribuindo sem se dar ao trabalho de saber o resultado e em que meio você estava se metendo. Então, aqui nós também levar àqueles que a compreensão que nos foi possível alcançar com essa doutrina maravilhosa. Então, sobre essas tais aptidões, olha, é uma responsabilidade, né? E entender assim, de uma forma muito natural. Se já viemos com esses véus retirados, meu amigo, eu não tenho vocação para física, matemática. Meu, então, se é futebol, você vai jogar futebol. Já pensou se o Pelé tivesse teimado em ser professor de educação física? A professor de educação física até estava próximo, né? Mas se ele tivesse teimado em ser matemático,
Ele seria um matemático medíocre, né? Possivelmente, porque esses véus não estavam voltados, essa aptidão não estava voltada para a sua prática natural, né? O que a gente entende, né, na verdade, é que quando viemos com um planejamento bem feito, né? A gente não vem na existência sem um planejamento certinho. A doutrina nos revela que os espíritos que planejam meticulosamente as atividades, experiências que pretendem desenvolver no plano físico. E é esse processo. São vários aspectos que são planejados, entre eles a profissão. Precisamos ter a consciência de que todo trabalho ou profissão, sem exceção, é muito importante. A doutrina dos espíritos sempre nos lembra que temos um propósito, um bem maior, uma missão nas nossas reencarnações. A profissão desempenha um papel muito importante nessa escala de evolução. Temos nosso livre-arbítrio e escolhemos se iremos cumprir o que foi programado no plano espiritual. Tem uma pergunta do Jeremias Barreto, do centro de São Paulo, lá da Sé, onde ficam os anjos de guarda das pessoas que voltam para o plano espiritual. Tem algum livro específico que fale desse reencontro? O nosso próprio livro fala. O nosso próprio livro, Os Mensageiros, fala a esse respeito, né? E respondendo aí você, a vida terrena é só uma pálida, né? Como a gente já falou, que os espíritos protetores, eles estão com a gente desde sempre. Porque como diz a Nilce, as afinidades nos aproximaram e eles nos amam tanto. E olha, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que fala que Deus determina um anjo bom. Determinar significa vai lá e faz, manda. Quem pode obedece quem tem juízo. Então é assim. E o que é um espírito bom? Também está lá no Livro dos Espíritos. É aquele que não sofre mais a influência da matéria. Portanto, ele tem a possibilidade de ver muito mais amplamente aquilo que a gente não consegue ver. Então, ele sempre vai... Olha, você sabe o que vai acontecer se você for por aí? Vai cair, meu filho. Melhor não. Desiste disso. Vai para outro lugar, vai... Outra coisa, vai arranjar outra coisa para fazer. Essa não, né? Então, lá está no segundo capítulo lá do Livro dos Espíritos, você pode ver o capítulo 9 sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Então, a missão deles é de proteger, né? Ou seja, um espírito que Deus determina para que possa ser um guia, um protetor, um espírito bom para auxiliar a gente, né? E esse espírito está presente na nossa encarnação, mas ele não fica ali do nosso lado, não. A gente é que tem que... Ai, meu anjo de guarda, vem aqui. Aí ele também tem muitas atividades para fazer. Acha que ele fica 24 horas no ar com a gente? Não fica. Ele também é um espírito que tem muitas atividades a serem feitas. Então, é uma troca que aí... Então, eu aconselho aí a você, querido Jeremias, lá de São Paulo, lá da Sé, vê lá, tem ainda a pergunta 490, que é muito boa, sobre o anjo de guarda, vai lá, vai ver essas questões, Livro dos Espíritos. Se você não leu, está na hora de você começar a ler, viu, meu amigo, que é muito bom, muito legal. Ele pode acessar, Miriam, desculpe, só completando essa, né, na mesma esteira que você está trazendo, esse livro ele pode acessar nesse instante, é só baixar ali o ícone, é gratuito, Kardecpédia. Sim. Ele tem em várias línguas, inclusive o original, mas tem também a tradução que nós utilizamos, que é da Federação Espírita Brasileira. Ele pode ter isso nesse instante ali, fazer a passada de olhos. E não é que a gente se furta, não, é que o capítulo 9 inteiro fala sobre a influência do mundo espiritual sobre o material. E esse anjo da guarda que você se referiu aí, olha, ele compreende amor de um jeito bem diferente do que a gente entende esse sentimento. E esse... Nós estamos muito apegados, né?
Não, a gente aqui é muito infantil com relação a isso, né? Manda dos outros, né? Ah, ele é meu. A gente faz troca, né? Olha, você tem uma maneira de se expressar que me agrada, então eu vou ficar com você. Você está trocando, isso é uma infantilidade. E a gente acha que esses são os. Aliás, como dizemos sempre aqui, os miozinhos de nós acabam se apegando a isso. Olha, pela sua simpatia, pela maneira como você pensa e expressa suas ideias, eu gostei de você, vou ficar com você. É uma coisa infantil, você está trocando, você não está amando, você está trocando. Agora, existem aqueles piores, né? Olha, eu vou me aproximar de você por causa da sua masculinidade ou pela sua feminilidade, né? Pela sua aparência física que me atrai. Aí piorou, né? Aí é um problema, não é? Aí é um grande problema, mas são os queridos que nos ajudam até mesmo na organização do novo planejamento reencarnatório que nós estamos organizando, não é isso? Quando estamos lá no mundo espiritual. Ficam por perto, nos orientando, porque a gente já viu por aí que quando estamos lá, pedimos para resolver todas as encrencas que criamos antes. E eles vão dizendo para nós, calma, né? Um passo de cada vez, não é bem assim. Vamos resolvendo o que pode ser resolvido, deixando as encrencas maiores para o outro tempo. Não é bem por aí que a gente tem essa conversa com eles quando estamos lá, nesta reorganização. Eu gosto muito de saber isto, né? Que eles vão ficar do nosso lado, vão nos amparar o tempo todo, desde que eu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Porque, do contrário, eles jogam as ideias, mas a gente não valoriza. E a vida vai ensinando, às vezes até mesmo nas bordoadas da vida, que não estamos sozinhos e que é preciso realmente prestar atenção no que esses queridos estão dizendo para nós. Você vê que é o diálogo dos nossos queridos irmãos. Ele vai dizer que ele não creio. Recorda os seus doentes comuns, muito raramente lembram a medicina preventiva, de modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias que buscam, aí que vão buscar o recurso. Então, ele está chamando a atenção para nós todos, tanto na espiritualidade quanto na matéria. Né? Diante desses relatos, a gente pode ter uma pálida ideia do trabalho que damos aos espíritos amigos. É excelente a comparação das dificuldades encontradas nas atividades de auxílio ao homem terrestre com o desleixo que a maioria dos encarnados tem em relação à medicina preventiva. Infelizmente, uma parte imensa da humanidade se comporta realmente dessa forma. Onde nesse livro está esse reencontros? Você acha que reencontros? Não encontrei. Tem outros livros que retratam esse reencontro de anjos de guarda com o protegido. O Aniceto, ele é o anjo de guarda de Vicente e de André Luiz. Ele é aquele que se colocou na condição de instrutor deles, mas, na verdade, eles já os acompanhavam quando eles estavam na série Evolução em Dois Mundos, você vai encontrar ele lá novamente, amparando André Luiz e Vicente também. Então, você pode encontrar esse reencontro de anjos de guardas, pai, mãe, filhos, todos eles são, muitas vezes, os nossos anjos da guarda. O anjo de guarda, essa expressão é uma expressão católica, é porque nós reencarnamos muitas vezes nessa religião, e aí a gente traz essa mesma nomenclatura para o espiritismo. E os espíritos nos falam, o que vocês chamam de anjo de guarda são anjos bons, que amam muito vocês,
Então, eles dão essa explicação para a gente, né? Então, é muito importante que a gente possa, então, ver isso aí. Enquanto não apresentamos problemas de saúde, a gente menospreza tudo que diz respeito aos cuidados que devemos ter para com o nosso corpo físico. E mesmo quando estamos doentes, abandonamos o tratamento salutar, tão logo se manifeste quaisquer sinais iniciais de melhora. Ah, não vou tomar mais o remédio não, que eu já estou bom. O médico falou para tomar 8 dias. Aí você, no segundo dia, já está bom, não precisa mais. Né? E fatalmente a moléstia vai retornar. Aí reincidiva, que os médicos falam, está reincidivando, né? Então, é muito grave. É uma coisa que eu achei que a gente deveria tocar, né? E aí, nós vamos, então, dar por encerrado o nosso trabalho de hoje, agradecendo imensamente Maria Clara Silva, Alvanira, por estarem conosco, e voltem. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente. Vou pedir ao querido Amauri que faça a nossa prece de encerramento, tá bom? Beijo em todos. Nilza, para suas últimas palavras. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, todos aqueles com quem nos irmanamos nessa busca de conhecimento. Que esta semana seja de bênçãos, seja de luzes para os nossos próximos passos. Que este que aí está nos acompanhe em todos os momentos. Que assim seja. Assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.